Eu queria perguntar mais o seguinte: houve a materialização do ideal de justiça entre os sexos, que era uma ideia que embalou a sua pesquisa? O que mudou de 2003 para cá? Olha, o que mudou foi que a quantidade de mulheres presas cresceu exponencialmente, ela cresceu muito mais do que a quantidade de homens presos, né? Ou seja, enquanto a população prisional masculina ela cresceu por volta de 300%, a população prisional feminina cresceu quase 700% em 20 anos. Então, você tem cada vez mais mulheres presas, você tem mais unidades prisionais, e você tem hoje as mulheres sendo encarceradas em condições tão mais degradantes do que os homens são encarcerados. Então, nessa ideia, nessa perspectiva, você tem uma justiça, digamos, que é péssima para os dois casos, né? Ou seja, que é um sistema penitenciário que é altamente torturante, altamente desrespeitador dos direitos de ambos os sexos. Eu queria fazer uma pergunta sobre trabalho. Você listou vários trabalhos que eram feitos, e o que mais me chamou a atenção foi a confecção de uniformes do projeto Esporte Solidário, que algumas detentas recebiam até R$1.000. E eu fiz a minha pequena pesquisa e naquela época o valor do salário mínimo era 240. Ou seja, R$1.000 naquela época era muito. E muito esse trabalho dinheiro. de costura era... E até algumas guardas falavam que recebiam até menos do que algumas presas. Esse trabalho era desempenhado por 24 das 115 que estavam presas naquele ano. Aí eu pergunto, você fala que a ausência das políticas públicas de emprego era um dos principais problemas da realidade carcerária. Como deveria ser essa formulação dessa política de emprego e renda, tanto para os presos quanto para os recém-libertados? Olha, esse é um problema que permanece até hoje. Eu diria que é um problema hoje muito mais dramático do que era naquela época. Naquela época, algumas empresas, inclusive, se aventuravam dentro das prisões, porque quando você contrata uma pessoa que está privada de liberdade, você pode pagar menos do que o salário mínimo, e você também não precisa pagar os encargos sociais. Então, é uma mão de obra que é muito mais barata. Mas o que a gente vê hoje no trabalho nas prisões como um todo é a ausência em boa parte delas, é a ausência de qualquer atividade laborativa. E aí e várias vezes realmente uma grande exploração, no sentido de o preso vai trabalhar muito mais do que as 8 horas diárias, ele vai acabar recebendo menos do que o salário mínimo, e uma atividade que está disponível para pouquíssima gente. Então, se a gente olha, por exemplo, no Brasil como um todo, você tem que 1/3 da população prisional, aproximadamente, tem postos de trabalho dentro da prisão. E aí é uma questão interessante de se pensar, porque você vai encarcerar esse indivíduo num espaço sem a menor condição de salubridade, de sobrevivência, porque ele vai num espaço onde cabe um preso, você tem pelo menos 2, no caso, você tem em média 2, no caso brasileiro. Então, é um indivíduo que já está numa situação de vulnerabilidade, sobretudo nesse período de Covid, quando a gente pensa em insalubridade das prisões, né? Ou seja, é um sujeito que está muito mais exposto a problemas de saúde como um todo. Esse indivíduo vai ficar na prisão por um tempo sem fazer absolutamente nada, porque não vai ter trabalho, não vai ter política educacional, e depois você espera que ele volte para a sociedade melhor do que ele entrou, sem nenhum tipo de acolhimento e sem nenhum tipo de transição, e sem nenhum tipo de conexão entre a prisão e o mercado de trabalho fora da sociedade. Mais ainda, com todos os estigmas relacionados a ter cumprido pena, a ter estado numa prisão, a ter passado por um processo criminal e a ter sido considerado um criminoso, né, entre muitas aspas. Então, eu acho que nesse ponto a gente está numa situação cada vez pior, cada vez mais periclitante. Então, se antes você tinha algumas iniciativas que, por mais passageiras que fossem, como foi o caso dessa empresa de uniformes, que ainda davam uma sobrevida para esses presos, né? Lhes permitindo, por exemplo, guardar algum dinheiro, ou preparar de alguma maneira o seu retorno, inclusive financeiro, porque
Muitas vezes esses presos são soltos sem nenhum tipo de dinheiro e sem nenhum tipo de perspectiva de reinserção. Então, a pessoa é solta e não tem um dinheiro, por exemplo, para pegar um ônibus para voltar para casa, né? Ou seja, é uma situação de fato dramática. E hoje, cada vez mais, essa é a realidade, esse é o padrão do sistema prisional. Não, foda. Então, para finalizar, uma pergunta sobre maternidade. Você apontou na sua pesquisa que a criança poderia ficar até os 5 anos com a mãe, mas quase nenhuma presa que era mãe exercia esse direito. Você apontou que naquele ano de 2003 a creche tinha 2 quartos. Né? Aí eu pergunto, como é que a distância da mãe prejudica as crianças? Como a rotina de visitar as mães impacta a vida das crianças e das famílias? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Esse foi bastante o foco da pesquisa de 2017 e 2018. O que acontece? No estado de Minas Gerais, a gente tem hoje essa unidade, que é uma unidade materno-infantil, que é o Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade, que fica em Vespasiano, e é onde permanecem as mulheres durante toda a sua gravidez e até a criança completar 1 ano. Então, quando a criança está perto de completar 1 ano, a partir do momento que a criança nasce, as assistentes sociais já começam todo um processo para que, quando a criança esteja perto de completar 1 ano, ela seja entregue a um familiar que foi recomendado pela mãe, ou alguém que possa ficar com essa criança para que a presa possa voltar para a sua unidade de origem. Então, esse é o primeiro ponto, né? Isso mudou completamente no estado de Minas Gerais. Hoje não existe mais essa possibilidade da criança ficar com a mãe dentro de uma unidade que não seja esse centro de referência gestante privada de liberdade. E o máximo é de 1 ano. E aí, no centro, as mulheres que estavam encarceradas, quando a gente fez a pesquisa, elas diziam que era um enorme sofrimento, porque você tem uma hipermaternidade, que é a mãe com a criança o tempo inteiro no período de 1 ano, algo que não acontece na nossa sociedade, porque a mãe vai voltar a trabalhar, vai deixar essa criança com alguém, então não vai viver tanto essa ligação, ou não vai viver essa maternidade dessa maneira tão intensa, digamos assim. E a partir do momento em que essa criança é separada da mãe, começa o segundo problema, que é o problema das visitas. Por quê? Porque essas mulheres são mulheres pobres. São mulheres pobres que eram responsáveis pelo sustento da casa. A partir do momento em que elas são privadas de liberdade, a casa fica sem esse sustento. Isso significa que a família precisa se reorganizar para garantir o sustento inclusive da mulher que está dentro da prisão, porque ela precisa de todos esses itens, de todos esses bens que são indispensáveis à sua sobrevivência e vão ser trazidos pelas famílias durante as visitas. Como a família precisa dar conta de tudo isso, ainda precisa dar conta dessa criança que foi separada da mãe, é muito difícil que as famílias consigam vir com os filhos visitar as mães. Muito difícil mesmo. E aí, para crianças menores, você precisa ter uma visita que é muito específica, que precisa ser autorizada pelas assistentes sociais, especialmente quando não tem uma pessoa que tem a guarda legal da criança para trazê-la até a mãe. E para aquelas outras pessoas, por exemplo, que a avó tem a guarda legal e pode trazer a mãe, é um gasto, porque significa você tem que pagar a passagem da mãe, você tem que pagar a passagem de quem vai trazer a criança, você tem que pagar a passagem, muitas vezes, da criança, se for uma criança que já paga a passagem, e você tem que ainda trazer os bens para essa mulher. Então, na pesquisa de 2017 e 2018, o que a gente viu é que, especialmente as crianças pequenas, né, ou seja, crianças de até 12 anos de idade, elas não visitam muito as suas mães, e essas mães também não são tão visitadas, porque isso significa, de fato, um peso financeiro sobre as famílias. Então, as mulheres, inclusive, preferem que as famílias usem esse dinheiro, que seria o dinheiro utilizado na visita, para o envio de mercadorias que vão garantir uma vida melhor para elas dentro das prisões, e muitas vezes vão permitir que elas troquem bens dentro das prisões. Por exemplo, as famílias podem enviar um pacote de cigarros, e esse pacote de cigarros pode se desdobrar em trocas por serviços de cabeleireiro,
manicure, coisas que são sabonetes, condicionadores, shampoos, papel higiênico, escova de dente, e assim vamos, coisas que são essenciais para essa mulher dentro da prisão. Então, é um vínculo que é mantido como? É um vínculo que é mantido por meio de cartas, por meio de ligação, por meio, muitas vezes, desse contato que é viabilizado pela assistência social, mas é um vínculo que ele é muito mais distante do que, muito mais à distância do que um vínculo físico, no sentido de que essas crianças, de fato, vêm visitar as suas mães todos os finais de semana.